Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje. Nós vamos falar nesta quarta-feira do sofá sobre o perigo da pornografia no relacionamento. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e com o Felipe Zanin, que é psicólogo e vai poder também explicar toda a situação conforme as pessoas têm o consumo, como o gostar, o entender o porquê isso pode ser prejudicial no relacionamento. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas para iniciar o nosso programa, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira em 2 horários. Hoje, para quem não conseguir acompanhar todo o conteúdo agora às 7, pode estar acompanhando às 22h40, após o programa Mulheres de hoje. E gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, então, a Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E aproveitando para passar para você as promoções da semana na loja Beneduzzi. Toda segunda-feira é a promoção do tênis, com 15% de desconto à vista. Então, você está precisando de um pisante novo? Então dá uma passadinha na Beneduzzi toda segunda-feira. Às quartas-feiras é o dia do jeans na Beneduzzi, também com 15% de desconto. E também nós temos sandálias e chinelos a partir de R$ 49,90. Então, assim, preços especiais, vamos aproveitar, sem contar que também tem uma dupla perfeita, que é o jeans mais o tênis em 10 vezes de R$ 9,90 a partir de janeiro. Gente, pelo amor de Deus, então, você está precisando, dá uma passadinha na Beneduzzi, que com todas essas promoções é impossível não conseguir consumir o que tem lá de bonito para você. E continuando, ao Sicredi, gente que coopera cresce. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para tua casa. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumaria, óculos de sol, de grau. Dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, e a URP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender. De segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. E agora, meu boa noite vai para o pessoal que está aqui comigo, ao psicólogo Felipe, Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, mais uma quarta-feira aqui comigo. Mais uma quarta-feira, um assunto polêmico, um assunto que vai tocar em muitas feridas de quem está em casa, mas que ao mesmo tempo vai mostrar como tem um caminho para sair disso e também ressignificar algumas crenças, Laura. Porque a pornografia, apesar de ser muito polêmica, ela ainda é muito aceita, né, Felipe? E principalmente no universo masculino, é algo que para muitos homens é algo de homem, é algo que fortalece a masculinidade, e é importante falar sobre isso porque os danos são inúmeros no relacionamento amoroso. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. Maravilha, Rô. E Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no programa Algo a Mais. Hoje um tema polêmico e a gente disse, não, a gente tem que achar um tema muito bom para o Felipe voltar, porque realmente a primeira vez que tu estivesse aqui foi ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Eu adoro falar sobre alguns temas assim polêmicos, então estou à disposição, obviamente. E esse tema da pornografia realmente é um tema que me parece bastante curioso e bastante importante ser conversado, porque ele está pouco nas pautas, né, nas mídias, e ao mesmo tempo está toda hora, a todo momento, a um toque da mão, né? No celular hoje em dia de todo mundo, como é uma das formas mais popularizadas de consumo de pornografia hoje em dia, e que a gente acaba não pensando até onde isso vai, se isso tem algum prejuízo ou não tem, e acaba automaticamente, muitas vezes, consumindo sem nem se dar conta, né? E que vai interferir, com certeza, pode interferir muitas vezes na relação. Ah, com certeza. E até pra gente poder entender isso, porque, poxa,
quantas vezes as pessoas hoje, elas compartilham, vamos falar desde nudes, por exemplo, a partir da WhatsApp, redes sociais, né? Então, às vezes tu não quer receber, tu não tá nem aí e tu recebe um conteúdo pornográfico. E para a gente poder entender isso e a partir de consumir pornografia, por que que não é algo saudável, Felipe? Tá. Vamos por partes. Não necessariamente não é algo saudável. Eu, particularmente, penso que a pornografia em si não é necessariamente ruim, sempre ruim. Ela pode se tornar ruim. A gente pode fazer uma analogia até com o álcool, né? Todo mundo sabe que o álcool pode ser muito prejudicial. Na vida de muitas pessoas é muito prejudicial, conforme o consumo daquilo, né? E eu penso que a pornografia mais ou menos na mesma linha. Ela não necessariamente é um problema, mas ela pode se tornar a ser. Eu não estou nem falando aqui da indústria pornográfica, que pode ser muito problemática por si só, né? Por N questões, né? Desde essa cultura do... vamos dizer assim, uma cultura até um pouco pedófila que existe, no sentido de mulheres menores de idade ou que aparentam, né, ser menores de idade. Que fazem alusão a novinhas, ninfetinhas, é exatamente. Isso que utilizam como então, nome, a indústria pornográfica por si só ela pode ser bem problemática. Cada vez mais eu acredito que isso tem se regularizado e melhorado um pouco ao longo dos anos, embora existem ainda muitos e muitos problemas, né? Mas essa questão do consumo, a gente muitas vezes está consumindo hoje em dia pornografia sem nem perceber, né? Como os próprios grupos de WhatsApp, né? Como a gente estava falando. Muitas e muitas pessoas hoje em dia acabam recebendo diariamente através de seus grupos, seus amigos, e acabam consumindo sem nem ter pensado nisso, sem nem ter querido estar olhando aquilo e acaba sendo normalizado, uma coisa que não necessariamente deveria ser normalizada, né? Que não é uma coisa comum e padrão e que hoje diariamente as pessoas consumem. Eu tenho alguns dados que depois eu vou passar, milhões e milhões de vídeos por dia, né? Só para a gente ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa antes da gente vir para cá. Aparentemente 35% dos downloads hoje são com relação à pornografia no mundo, né? Isso é uma pesquisa recente, de 2008 para cá. 2018, desculpa. Né? De 3 anos para cá, 35% dos downloads com relação a todos os temas são relacionados à pornografia. A palavra sexo é a palavra mais buscada no Google a nível mundial, né? Sexo ou sex, né? E olha só como isso está ao mesmo tempo inserido no nosso dia a dia e a gente fala e pensa pouco sobre até onde isso prejudica o meu dia a dia, até onde isso pode prejudicar a minha relação, até onde isso é saudável e até onde isso vai trazer um malefício tanto para minha relação como individualmente para mim. Tem muita gente que não tem uma relação fixa, que é solteiro, né? E acaba tendo muitos malefícios através da pornografia. Pode desenvolver alguns transtornos que a gente vai falar mais adiante. Tá certo. Rosângela, dentro de tudo que o Felipe pontuou aqui, e que sim, abre a nossa... por exemplo, ele falar sobre números como esses, de 2018 para cá, claro que o acesso à internet está aí. Então, escreve, busca de uma forma fácil, rápida, simples. Como tu vê isso dentro dos relacionamentos, Rô? Quando a gente fala em pornografia, se pensa muito mais no universo masculino. Mas as pesquisas recentes também mostram que as mulheres vêm consumindo cada vez mais pornografia. E o ano passado foi um crescimento enorme do consumo de pornografia por mulheres. Tanto que o crescimento de mulheres buscando também aplicativos de relacionamento para traição cresceu absurdamente, surgindo no mercado aplicativos que têm como foco o público feminino. Então, é uma coisa geral, mas quando se fala da pornografia, obviamente se olha muito mais para esse universo masculino e eu recebo mais relatos de mulheres falando que o parceiro consome e é como o Felipe estava falando, as pessoas recebem, eu já recebi de amigas,
Às vezes uma viu uma coisa legal, compartilhou aquilo para dar risada, ou enfim, né, aquela conversa das amigas que acaba indo para esse lado também. Então as pessoas acabam consumindo em vários momentos, e dentro da pornografia existe o erotismo, e que eu acredito que é algo bem importante no relacionamento. Eu não vejo como algo ruim, por exemplo, um filme com uma pegada mais erótica, uma série com uma pegada mais erótica. Eu não vejo mal nisso, porque ajuda também na parte da resposta sexual humana quando se trata da sexualidade. Então, o desejo é importante. E nós, quando olhamos para algo que envolve erotismo, isso desperta uma série de gatilhos. Isso é importante. A grande questão é o limite. Pode estimular o casal, talvez. Pode estimular. A questão é quando a pornografia vai sendo consumida em um nível que as pessoas não conseguem, aqui pessoas, porque homens e mulheres, não conseguem mais ter prazer numa relação humana, porque elas precisam daquela resposta rápida, daquela satisfação rápida, e aquilo que elas têm dentro do relacionamento não serve mais. Quando se torna um vício, quando começa a prejudicar o dia a dia da pessoa, quando a pessoa está no trabalho pensando em chegar em casa e entrar a computador, no celular, e a um clique, como disse Felipe, se utilizar desse meio para sentir prazer. Ou acorda no meio da noite e vai para a sala. Esse relato é comum de muitas alunas e clientes que já pegaram o marido, o namorado se masturbando de madrugada na sala assistindo pornografia. Então, é uma situação que sempre precisa avaliar o limite. Qual é o limite do saudável? De modo geral, nós consumimos pornografia. Quem nunca viu um vídeo pornográfico? Quem nunca viu uma série que tem erotismo? A questão é o ponto. Quando passa do ponto, isso começa a ser um problema bem sério no relacionamento. Pois é. E quando a gente entende toda essa situação de que passa ponto, se torna o vício. Exato. Nós temos pessoas viciadas em. E como a gente pode entender que, por exemplo, eu estou consumindo e eu estou a um ponto de estar viciado. Como a gente pode entender essa situação? Então, vamos pensar que a pornografia, como diversos outros vícios, né, ela, num primeiro momento, ela estimula a produção de dopamina no nosso cérebro, tá? Como outros vícios, como qualquer vício químico, como álcool, cocaína, maconha, enfim. Ela vai liberar uma sensação de prazer através da dopamina. O cérebro, como defesa, ele vai bloquear os receptores de dopamina. O que vai acontecer, geralmente? A pessoa vai precisar de mais pornografia para ter aqueles mesmos estímulos, aquela mesma sensação de prazer. Então, a tendência é que a pessoa vá, com o tempo, precisando mais e mais e mais. E isso é que vai gerar esse vício. Né? Isso é que vai gerar muitas vezes até dependência da pornografia. Não é uma e nem duas vezes, eu tenho relatos de diversas pessoas que já vieram para terapia porque um dos principais motivos é porque elas precisam assistir pornografia todos os dias e elas acabam perdendo, como a Raul estava falando, uma vontade explícita sem a pornografia de ter sexo. Eu tenho pacientes que eu já tratei que para ter sexo eles precisavam pensar na pornografia, não só ou assistir, mas pensar num vídeo erótico para ter uma ereção para conseguir transar. Porque como é que funciona a pornografia? Com essa liberação de dopamina, através desse estímulo muito rápido, a gente vai acabando perdendo outros fatores importantes para a estimulação sexual. Estou falando principalmente do universo masculino, né? Que são as questões de cheiro, as questões do contato, do carinho, e a pornografia geralmente ela parte pro sexo sem preliminares, sem muito conversa, geralmente em situações muito irreais, né? E a pessoa acaba vinculando aquilo como o sexo real, como se fosse assim, quando é, na verdade, uma ficção.
né? E essa é a dificuldade de muitas pessoas, e elas acabam usando aquilo como seu estímulo diário e acabam, inclusive, menosprezando ou deixando um pouco de lado o sexo real, porque aquilo satisfaz mais de maneira mais rápida e mais fácil. Então é muito mais fácil a pessoa que já tem esse costume, tem esse vício, consumir a pornografia, né, do que a pessoa ter muitas vezes, um trabalho, né, de conversar, do carinho, do dia. Muitas vezes a estimulação sexual, ela começa no bom dia. As mulheres começam. Exatamente, começa no bom dia com o seu parceiro, com a sua parceira, né? E o homem, às vezes, ele chega na hora, teve um dia horrível, às vezes até brigou, discutiu, não tem clima nenhum, e chega de noite ele quer transar sem estimulação, sem preliminares, sem conversa, sem carinho, porque é aquilo que ele vê na pornografia. É aquilo que ele está consumindo, é aquilo que ele aprendeu como é normal, né? E essa é uma das grandes dificuldades e um dos grandes problemas do vício da pornografia. Nossa, e pensando nisso, Rô, quando o Felipe fala sobre a questão de que a pessoa precisa disso para se estimular, ou mesmo, talvez, a partir de... Tu estavas falando que quando a pessoa ela consome, ela precisa cada vez mais para poder... Porque aquilo pode se tornar algo comum e ele precisa de mais estímulos, então de formas diferentes para que aconteça. E sim, então isso dentro do relacionamento se torna uma bomba. Tiro no pé. Porque existe um gatilho, vamos lá, os hábitos, né? A formação dos hábitos de forma bem simples. Um gatilho, uma rotina que é repetida inúmeras e inúmeras vezes e uma recompensa. Só que na pornografia essa recompensa ela é muito rápida. Você não fez esforço, você não precisou dar o bom dia, você não precisou daquela jornada de carinho, você não precisou das preliminares, você não tem 40, 50 minutos ali de preparação. Não quer dizer que o outro não, né? Claro, você não tem aquela preparação para chegar lá. Você abre teu computador, coloca no vídeo. Em 5 minutos, em 3 minutos, você se satisfaz. É muito rápido. E isso vai fazer com que você olhar para o teu relacionamento, que precisa de todo aquele trabalho, não é mais legal. É mais fácil, um caminho mais fácil. Só que você faz 1, 2, 50, 60, 100. Chega um momento que você precisa consumir cada vez mais. Você está pensando ao longo do teu dia em consumir. Algumas pessoas consomem no trabalho pornografia. E automaticamente os gatilhos, então tu imagina o seguinte, tu tá no teu trabalho, tu teve uma reunião horrível e você tem um gatilho de que você precisa de prazer, você precisa sentir prazer, você vai até o banheiro, você vai até algum lugar e você consome pornografia e tem o teu prazer. O que você vai começar a criar? Que aquele gatilho leva ao prazer, então você tem um momento ruim, você precisa desse prazer, só que se você tá em casa com a tua parceira, muitas vezes a briga tá horrível, o clima pesadíssimo e o parceiro quer ter sexo. Quer resolver as coisas como? Sentindo prazer, ou ainda foge de tudo aquilo que é difícil, das conversas que poderiam ajudar a relação a melhorar para buscar esse prazer. E isso, a longo prazo, vai comprometendo totalmente o sistema de recompensa. Na realidade, tu vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Cada vez mais, porque... Depois o Felipe pode falar mais sobre as causas, sobre os motivos, porque nós estamos olhando uma primeira camada, mas existem outras camadas que precisam ser avaliadas. Como se chegou até isso? E a questão é entender que se o casal está cada um olhando para um lado e o casal não olha para a situação, porque não adianta, no momento que descobre a pornografia, culpabilizar o outro e falar, você é o problema. Não, nós somos um casal, nós precisamos buscar uma solução. Eu acredito, Laura, que a pornografia precisa ser encarada como qualquer outro tipo de vício. Não dá para dizer que a pornografia é horrível, que a pessoa não tem caráter, que a pessoa é do mal. É um vício. Muitas vezes começa com uma curiosidade, começa com uma brincadeira, baixa autoestima. São vários os fatores. Na semana passada, uma seguidora compartilhou um relato, nós estávamos falando sobre pornografia nos stories, e ela compartilhou um relato de que, quando ela era criança, o pai recebia os amigos para assistir pornografia em casa.
E ela ficava no quarto com a mãe. E esse grupo de homens assistiam, na época, era videocassete, né? Assistiam essas fitas pornográficas. Ela cresceu achando que aquilo era normal. E a mãe falava para ela que isso era coisa de homem. Ela cresceu, foi para um relacionamento e o marido começou a consumir pornografia. Como ela se sentia muito mal e ela começou a ter ela teve uma diminuição significativa no desejo, ela começou a consumir com ele. Só que isso foi fazendo ela se sentir muito, muito, muito mal. Chegou um momento que ela disse, eu não quero mais, você precisa escolher. Ou você continua consumindo e eu vou ser desse relacionamento, ou você para. E ele parou. Mas o ponto é que no final dessa mensagem, eu inclusive compartilhei nos meus stories, sem colocar o nome, obviamente, ela falou que isso faz com que ela se sinta mal muitas vezes, porque ela acha que está acabando com a masculinidade do parceiro. Então, na cabeça dela, ainda existe, de uma forma muito enraizada, a crença de que isso é coisa de homem. Mas quantas mulheres que estão consumindo pornografia com parceiro, achando que vão ajudar ele dessa forma, ou que para não arrumar um atrito, não arrumar uma confusão, e algo a ser olhado. E o Felipe vai poder falar mais, mas pelo menos as minhas clientes que trazem essa situação, elas relatam que o parceiro tem uma dificuldade enorme para dizer, eu tenho vício em pornografia. Eles dizem, não, eu paro a hora que eu quiser, não é bem assim, não é desse jeito que você está falando, mas os sinais estão ali, mostrando que aquela pessoa precisa daquilo. Tanto que, por exemplo, quando vão numa viagem e ele não consegue, fica ansioso, fica nervoso, fica estressado, ou quando estão com visitas em casa. Então, os sinais mostram que aquela pessoa precisa daquilo, existe uma dependência por aquilo. Meu Deus, então realmente muito importante a gente poder estar falando, porque é um conteúdo, falar sobre isso aqui no programa Algo a Mais, que a gente sempre tem temas leves, gostosos e tudo mais, e não deixa de ser um tema que, de certa forma, a gente leva de uma forma leve, né? Porém, é importantíssimo, porque pode ser que, para quem esteja assistindo hoje, para alguém não esteja acarretando em nada na vida dela. Então, que bom, né? Mas outras pessoas pode sim ser que tenha alguma coisinha aí que possa ser melhorado, pensado, visto, buscar uma terapia, porque a gente sabe como é que é. Não adianta, são situações da vida. Então, é bacana a gente também estar com assuntos como esse aqui. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial. A seguir, nós voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência, a capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região.
Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando sonhos. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Voltamos com o programa Algo a Mais desta quarta-feira do Sofá. Nós estamos falando sobre o perigo da pornografia no relacionamento. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, com o psicólogo Felipe Zanin, que estão abordando de forma fantástica todo esse tema, até para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre como isso sim interfere na vida das pessoas, num geral, e depois também no relacionamento. Então, vamos voltar com esse tema. Aproveitando, vou citar novamente os meus patrocinadores, ao Sicredi, a Objetivo Ambientes Planejados, a Manfi Produtos Alimentícios, Ótica Bem Ver, a Lojas Beneduzzi, ao Prana Energia Vital e ao RP Mercados. Um agradecimento especial a todos que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. E agora, voltando então, vamos continuar com esse nosso papo e algo que eu acredito ser bacana para nós pontuarmos, porque a partir da adolescência nós criamos ideia do que é o sexo. E consumindo pornografia, por vezes a gente pode ter uma ideia distorcida. E aí a gente entra, depois disso, em relacionamentos, a gente entra, enfim, na vida sexualmente ativa, pensando que é uma coisa e pode ser outra. Felipe, como a gente pode entender esse processo na vida dos nossos adolescentes? Então, essa é uma grande questão que a gente ainda não tem uma resolução, porque é uma coisa que vem cada vez mais sendo expandida, sendo comum, popularizada e até normalizada, e que isso pode gerar assim, um problema muito sério, né? Não é que não acontecia e não tinha antigamente, mas a pornografia foi evoluindo, como todas as tecnologias e todas as coisas. Hoje é massivo o uso de tecnologia, a gente sabe que o controle parental não funciona na internet, né? Não funciona como deveria funcionar. Sim. Então, apesar de pensar se ter um mínimo controle, ele é ínfimo. Então, o que vem acontecendo e cada vez mais precocemente? As crianças e adolescentes vêm aprendendo sexo na internet e muitas vezes, eu acredito até que na grande maioria das vezes, através da pornografia, né? Qual que é o problema disso tudo, né? As crianças e os adolescentes, eles vão achando que aquilo é uma coisa normal, quando é uma coisa de ficção, né? Não é um sexo real, é um sexo performático, feito para vender, feito para ser bacana e bonito visualmente. E qual que é o problema disso? É quando tu acaba consumindo isso por anos, né? Hoje, muitas vezes, com 10, 11, 12 anos, e quando tu vai ter a iniciação da vida sexual, né, um pouco mais velho, os adolescentes acham que aquilo é o normal, quando não é, e não tem muitas questões aí envolvidas que fazem parte do sexo que não estão na pornografia, né? Por exemplo, como a gente comentou antes, essa questão do contato mais próximo, da conquista do outro, do carinho, das falhas, né? Porque na pornografia todo mundo tem uma ereção muito prolongada, né?
os homens têm sempre um pênis enorme. Então, o que vai acontecendo com os adolescentes? Eles vão entendendo que, primeiro, pode afetar a autoestima, né? Que eu não sou tudo isso, eu não sou que nem aqueles caras que eu vi lá, né? Para as mulheres, não importa muito se elas vão ter uma satisfação sexual, né? Se elas vão conseguir ter um orgasmo, porque sempre é o homem o privilegiado, digamos assim, o foco da pornografia quase sempre é o homem. Hoje em dia, como a gente comentou, até está surgindo algumas coisas mais voltadas às mulheres, mas historicamente sempre foi voltado ao homem. E aí esses adolescentes vão ficando meio perdidos durante a iniciação da vida sexual, porque eles tentam reproduzir aquela performance da pornografia quando isso é uma ficção, né? Quando isso não é real, quando isso é um jeito de fazer sexo que é para assistir, para vender, para causar um prazer principalmente visual. Então, essa percepção errônea, ela se torna quase que normal, porque a criança e o adolescente vão muitas vezes assistindo isso quase que diariamente ou semanalmente e construindo a sua percepção sobre sexo através dos filmes, né? Filmes, fotos, enfim, e que está muito longe da realidade. Essa é a grande dificuldade. Aí a gente pega uma combinação, eu digo, claro, não é falando que não devam ouvir certas músicas ou certos... Porque assim, na realidade a pornografia, quando tu ouve algumas músicas, tu já vê que consome tal conteúdo e ainda ouve algo que te estimule a fazer exatamente o que tu já assistiu. Eu acredito que seja realmente algo que a gente precisaria parar, pensar e ver o que realmente... E fazer com que os pais abram os olhos para isso. A gente compreende que hoje uma internet aberta aí, celular, crianças com celular desde cedo, mas como eu posso me precaver para que isso não venha acontecer? Porém, eles podem ter grupos de WhatsApp, aí um coleguinha que tem acesso já passou para todos os outros que não têm. Então nós temos que entender todo esse processo e fazer com que esse tipo de informação chegue à casa de todo mundo, para que todos os pais possam compreender que isso é um problema na vida dos filhos. E às vezes os pais, geralmente, a gente fala que a gente está numa sociedade patriarcal e machista, né? Onde o pai pode consumir, a mãe, né? Deus me livre, e acaba dizendo, não, mas o meu filhão, ele precisa consumir, ele precisa saber, ele precisa, né? Então, temos todas essas situações que eu acredito que precisam ser faladas. E bons profissionais, por exemplo, Felipe, já estudou comportamento, já estudou, né? Tem toda uma bagagem cultural também para que possa estar aqui, né? Falando e ver que isso realmente são coisas que a gente precisa chamar a atenção. E aí sim chegam adolescentes, jovens, então adultos em relacionamentos imaturos também, né, Rô? Imaturos, e muitos não entram em relacionamentos, né? Depois o Felipe fala um pouco mais sobre os homens que não vão para o relacionamento e que acabam usando a pornografia também como um meio de fugir da realidade, porque a pornografia se torna uma fuga. Ela gera prazer, ela é rápida, ela é instantânea e automaticamente no relacionamento ela é uma porta para traição. A pornografia em si já pode ser considerada uma traição no relacionamento a partir do momento que ela é escondida, a partir do momento que o casal conversa sobre e uma das partes não está feliz com esse uso e a outra pessoa continua fazendo, porque a traição no relacionamento não é necessariamente sair com uma outra mulher, porque muitas pessoas justificam assim: mas eu nunca fiquei com ela, com uma mulher diferente. Eu nunca beijei outra mulher, eu nunca fiz sexo com outra mulher. Ela é virtual, ela não é real, eu nunca vou acessar essa mulher. Mas não é porque você nunca acessou ou não vai acessar que não é uma traição. Traição no relacionamento é algo que não foi combinado, é um pacto que foi quebrado. E muitas vezes a pessoa sabe que aquilo fere a parceira ou parceiro e continua fazendo. Então você está sendo desleal àquela relação. Mas, além disso, é uma porta. Por que essa porta eu considero ela tão perigosa? Porque a partir do momento que eu não tenho mais vontade de cuidar do meu relacionamento na parte sexual, porque para muitas pessoas o sexo é o ato. Mas dentro do pilar sexualidade de um relacionamento e de um indivíduo também, existem elementos como o toque,
os cheiros, o carinho, o flerte, né, a conquista. Então, existem vários elementos que estão relacionados com esse pilar sexualidade. E se eu começo a achar que sexualidade é o ato sexual, os outros elementos são descartados da minha vida. Eu não preciso mais deles, porque eu consigo sentir prazer sem ter que fazer tudo isso. A minha parceira, ela não consegue performar como a garota da TV. Então, o que eu começo a buscar, muitas vezes, uma garota de programa ou algum tipo de vínculo que eu não precise conquistar a outra pessoa. Porque, veja bem, quando acontece uma traição, ela é uma escolha. Os motivos, as razões não cabem aqui. É uma escolha que o indivíduo faz por vários motivos que são ligados principalmente ao indivíduo e ao relacionamento. Mas eu tomo essa decisão e se eu escolho trair e ter um envolvimento com uma outra pessoa, eu preciso de um tempo para conquistar essa pessoa. Às vezes, esse processo de conquista leva meses, semanas, só que a pessoa tem pressa. Então, ela acaba buscando algo que seja rápido, uma contratação, porque quando você sai com uma garota de programa, você está contratando um serviço. Ou ainda sair com uma pessoa que aceite esse momento pontual, esse ato que eu tenho muito mais prazer e que eu não estou buscando um envolvimento. Então, é uma porta muito perigosa. A pessoa começa a ensaiar como é estar com uma outra pessoa. Muitas vezes já não tem mais prazer em estar ali com a sua parceira, com o seu parceiro, porque fica fantasiando, porque fica imaginando esse momento com uma outra pessoa, fazendo coisas que não são reais, e aquele corpo da parceira já não satisfaz mais, porque aquele corpo é imperfeito, porque aquele corpo não tem toda aquela performance, porque ela não é tão bonita, porque ela não é tão perfeita, porque ela não aceita coisas como a moça lá do filme aceita. Porque ela não é uma profissional do sexo, exato. Né? Só então... que isso vai, Laura, agora a gente falando, é uma coisa assim, nossa, como que ninguém percebe isso? Sim. Mas para quem está vivendo esse processo é doído. E a pessoa que está viciada em pornografia ou indo para esse caminho também sofre. Porque existem muitos danos nisso. E, automaticamente, uma cobrança enorme. Porque essa pessoa também começa a se cobrar para ter um pênis maior, para ter uma performance incrível. É um homem que ele falhar com a sua esposa, que é algo que é comum, é normal. A autocobrança, o sentimento de inferioridade é enorme. Então, você percebe, né? Eu acredito que o importante é entender. É uma bola de neve, Laura. Uma coisa vai puxando outra coisa e aquilo chega num momento que a pessoa já não sabe mais o que é real, o que não é real e não consegue nem mensurar os danos que ela está vivendo. Tá certo. Eu então, gostaria só de fazer um por complemento. favor. Claro. Muito boa a tua fala, Rô. E só pra gente entender que isso não é só na questão sexual, porque isso passa a ser, principalmente para os adolescentes que estão aprendendo sexo através da pornografia, é uma questão de comportamento que vem muito antes do sexo, por exemplo, em situações que não acontecem na vida real. Por exemplo, a questão da conquista e do... chega um entregador de pizza na casa de alguém e daí a mulher olha esse entregador e daí já fica super excitada e eles começam a fazer sexo, né? Ou estão num trabalho e aí todo mundo sai, fica dois colegas de trabalho e do nada eles começam a se olham e começam a fazer sexo. Então, os adolescentes, eles acham que isso acontece meio... podem, né, aprender que isso acontece meio natural e instantaneamente, sem toda essa questão real, né, que permeia a questão sexual, da conquista, do estar junto, do conhecer, não que precise, sempre vá acontecer assim, mas muitos adolescentes acabam não entendendo que existem muito mais coisas assim e que a vida não ocorre daquela maneira, né, a vida sexual, principalmente falando. E isso é um ponto importante para os pais conversarem nas escolas que abordam esse tema, para sempre a gente deixar claro que isso é uma ficção, né? Isso é um recado muito importante, né? Tem que existir essa educação sexual, porque é muito difícil, eu acho que é impossível a gente acabar com a pornografia. Não vai acabar. Não vai acabar. Então, por isso que os pais, né, as pessoas próximas, a escola tem que estar orientando nesse sentido de, peraí, uma coisa é a vida real e a outra coisa é a pornografia. Essas coisas não
não são similares, né? Como qualquer outro filme, um filme de ação, um filme de romance, né? Ele é feito para agradar, não é porque eu tenho um revólver, uma metralhadora, eu assisti um filme de ação que eu vou sair metralhando todo mundo, né? Na vida sexual é a mesma coisa, não é porque chegou lá um motoboy que vai acontecer o sexo e que as pessoas acabam depois se frustrando com isso. Mas olha, é tão fácil para os outros, né? E quando não é, isso é uma coisa do filme, né? Tá certo. Pessoal, o nosso papo tá ótimo, porém nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais esta noite. Fica conosco. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência, a capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando os sonhos. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos falando sobre o perigo da pornografia no relacionamento. Estou aqui com a Rosângela Matos e com o psicólogo Felipe Zanin. E agora, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, que realmente é algo que assusta, porque pensamos em falar sobre um assunto que ele é forte, né? E dentro de um relacionamento, a gente diz, mas como que pode ser? Uma imagem pode estar interferindo.
Agora, a gente já entendeu várias situações que elas podem construir a vida do casal, de acordo com as possibilidades. E agora vamos falar sobre as disfunções, Felipe. Porque muitas vezes os homens acabam tendo a disfunção erétil, quanto também a ejaculação precoce. Como a gente pode ver isso com ligação à pornografia? Então, muitas vezes é aprendido, principalmente pelo homem, né? Essa maneira mais rápida de fazer sexo consigo mesmo, vamos dizer assim, ou de ter uma satisfação sexual, ter uma ejaculação. Então, na pornografia isso é muito rápido, né? Porque o estímulo é muito rápido. E no sexo real não é tão rápido. Então, o que acontece, por exemplo, na ejaculação precoce? A pessoa associa, né? Fisicamente e psicologicamente, que a ejaculação depois da ereção vai ser muito rápida, porque isso muitas vezes passa por centenas, às vezes até milhares de vezes do uso e consumo de pornografia e a ejaculação daquela maneira. Então, psicologicamente e fisicamente o teu corpo vai associando uma ejaculação muito mais rápida. E a gente sabe que quando chega na hora do sexo real, não é o ideal, porque principalmente para parceira, para teu parceiro ou parceira, isso não vai ser bom, não vai ser bacana. E também a pessoa acaba se sentindo mal, que afeta também a autoestima, né, do indivíduo que tem um problema de ejaculação precoce. A disfunção erétil vem no mesmo caminho, de que a pessoa acaba se estimulando muito rápido, visualmente, e através do contato sexual, que é um universo totalmente diferente, ela acaba não conseguindo tendo aquele mesmo estímulo rápido e acaba muitas vezes ficando ansiosa e não conseguindo ter uma ereção satisfatória. E isso está muito ligado ao vício, principalmente em pornografia. Não necessariamente ao consumo, mas a pessoa que tem um vício ou que faz um consumo muito exacerbado, é comum esse tipo de transtorno sexual. É comum isso, o tratamento de homens no consultório, para tratar a disfunção sexual, e que a gente vai ver por trás, às vezes a principal causa é o vício em pornografia, e a pessoa nunca nem se deu conta, nunca fez a associação entre uma coisa e outra. Por isso que é importante essa conversa, assim, para as pessoas pensarem, tá, se eu tenho uma dessas questões, será que não foi como eu aprendi a me masturbar, ou como eu aprendi a ter uma ejaculação, qual a minha relação com o sexo fictício e com o sexo real, né? Como a minha cabeça formou isso ao longo dos anos, né? Muitas vezes essa é a raiz do problema, ou é a principal causa desses transtornos sexuais. Tá certo. Rô, dentro disso a gente já compreende que o relacionamento ele já não vai bem, então. Porque é uma situação de que, poxa, tem os dois lados, as duas mãos, porque a gente não pode pôr o homem como principal protagonista de um relacionamento na relação sexual, e a gente também não pode deixar de ver que isso afeta diretamente na vida do casal. A gente já falou isso antes, óbvio. Agora a gente pensa que disfunções como essa também fazem com que, poxa, tudo murche, tudo apague. E a intenção aqui nesse programa, sempre às quartas do sofá, é manter a chama do casal, é fazer com que seja bom estar junto, é fazer com que... E a gente tem a situação, claro, que o pessoal diz, não, mas acham que porque estão juntos é sexo todo dia. Não, é bem diferente disso. Tem que ser algo gostoso, tem que ser prazeroso, tem que ser algo, né? Mas a questão principal é manter tudo isso em harmonia, né? Tem coisa mais gostosa do que, poxa, ai que frio, né? Já deita pertinho, já abraça, são coisas muito boas. E eu falo como mulher, como a Rosângela sempre fala. Não, a mulher começa com o bom dia, óbvio. A mulher, ela continua com o beijo, ela continua com o abraço, ela continua com o tapinha quando tu passa, né? Então tem uma situação aí que faz com que tudo isso fique bom.
E quando a gente vê que algumas situações, claro que daqui um pouco, disfunções como essas podem acontecer por outros motivos também, então isso precisa ser analisado, precisa ser procurado, né, profissionais para que possam auxiliar, né? Mas pensando nisso, a gente já vê que o fogo ele já vai apagando também, né? Vai apagando e vai acontecendo uma distorção no relacionamento. Portas perigosas vão sendo abertas, porque a partir disso, o homem está fazendo escondido. A comunicação entre o casal vai ficando ruim, não se conversa, não se alinha, automaticamente vem a culpa, vem a vergonha, vem sentimentos ruins, um se afasta do outro. É uma bola que vai fazendo o casal quebrar aquele relacionamento em outros pilares também. Não é só a parte sexual que é prejudicada, outros pilares são prejudicados. E como eu sempre falo, o relacionamento tem um pilar importantíssimo que é a comunicação. Então, se eu estou escondendo coisas do meu parceiro, da minha parceira, se eu estou fazendo uma coisa que eu sei que não é certo no meu relacionamento, se eu percebo que eu não tenho mais tanto desejo, ou que para eu ter desejo eu preciso desse tipo de estímulo, é o momento de olhar para a relação e entender por que isso está acontecendo, por que eu não estou buscando compartilhar isso com a minha parceira, com o meu parceiro, para buscar uma solução. E sem vergonha, se precisa de ajuda, se abra com a pessoa que está aí contigo para buscar um acompanhamento. Muitas vezes precisa até de acompanhamento psiquiátrico, dependendo da situação e do nível do vício, precisa de medicação. Enfim, não precisa ter nenhum tipo de vergonha, seja homem, seja mulher, de admitir que está vivendo um problema, porque isso pode ter sido ocasionado por diversas situações. Algumas crianças cresceram em lares, Laura, que os pais consumiam pornografia, que os pais transavam na frente dessa criança. Então, desde muito pequena, essa criança foi construindo crenças sobre o que era o certo, o errado, o normal, o não normal. E mulheres, né, que estão assistindo, não surtem com a história da pornografia. Por quê? Vocês não vão acabar, eu também não vou acabar com a pornografia. O que eu percebo muitas vezes? Todo exagero é perigoso. Então, tem mulheres que elas proíbem o marido, é aquela coisa assim, rígida, você não pode consumir pornografia, você não pode receber vídeo, você não pode. Tudo aquilo que não é permitido, que é proibido, ele tem um desafio. E aí ele se torna mais gostoso ainda. Então, não é sobre você proibir. A pessoa não pode receber um vídeo. Só que é aquela situação. Às vezes, não é ele que está mandando, é ele que está recebendo. Às vezes, esses vídeos rolam nos grupos dos amigos. Eu falo para os meus clientes, nem mexam. Nem vão lá olhar. Conversem com o parceiro sobre os limites. Olha, isso aqui me fere, isso aqui me machuca, isso aqui eu me sinto desrespeitada quando isso acontece. Vamos fazer um acordo sobre isso, vamos combinar. Então, a comunicação, ela ajuda muito a fazer os acordos no relacionamento. Não proibir. O homem é adulto, está no relacionamento, ele não é criança que você proíbe, que coloca de castigo. Não. Peraí, vamos chegar no equilíbrio. Então, é aquela situação. Não fica mexendo, não fica escrafunchando, mas tudo conversado, comunicado, alinhado dos dois lados, né? Sempre funcionando para os dois lados. E então, se acontecer de você assistindo esse programa perceber que está demais e que o teu parceiro está dando sinais de que pode ser viciado em pornografia, ou você, buscar ajuda, conversar, trazer o assunto realmente para a mesa, né, do casal, para entender como buscar soluções. Não é fácil, Laura. Difícil, mas não é simples, se preciso, mas o meio do caminho, aquela situação. Eu vejo, por exemplo, que todo extremo, ele é burro, né? Porque, por exemplo, o excesso é um problema. E a proibição também é um problema. Meu parceiro nunca pode se masturbar. O meu parceiro nunca pode isso. Tudo aquilo que não pode, que é muito rígido, também é ruim para o relacionamento. Então, é o meio do caminho. Eu, particularmente, acho que o erotismo é interessante no relacionamento. Acho legal o casal ter uma série que eles assistem juntos, ou um filme, mas que não vai ferir os valores, que não vai ferir o que é importante para cada um, mas com uma história. Porque o erotismo que tem uma história, que tem um contexto, e às vezes em filmes eróticos não tem nem o sexo, não tem o ato, mas tem o olhar, tem a química, tem aquele jeito de falar, e aquilo vai criando uma sensação boa, vai despertando o desejo do casal. Então é interessante, mas sempre algo que faça bom para ambos, não apenas para um, e não para fugir de problemas no relacionamento ou para tapar buracos no relacionamento. Tá certo. Pessoal, papo ótimo, gostaria de agradecê-los por
Rô, mais uma quarta-feira de sofá, Felipe mais uma vez aqui na Conecta Mais, porque sim, assuntos como esse, eles precisam ser falados. A gente diz que tem tanta coisa que precisa ser falada, vamos quebrando os tabus e vamos falar sim, porque são formas de nós termos uma comunicação, por exemplo, no casal, nos nossos relacionamentos, né? E que tudo funcione da melhor forma. A ideia aqui é realmente expor o que pode acontecer, o que você pode estar exposto a, né? Então, vamos aproveitar. Então, Felipe, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, gostei bastante da participação. Esse é um tema interessantíssimo que às vezes a gente não dá importância, mas pode estar afetando sim a nossa vida sexual de maneira bem séria e os nossos relacionamentos, né? Então vamos pensar isso com um pouquinho mais de cuidado, até onde isso está sendo saudável e até onde isso pode estar trazendo prejuízo. Com certeza, muito obrigada, Rô, mais uma quarta. Adorei. Fechou. Então, pessoal, agradecendo a eles que estão aqui comigo, a você que está em casa nos acompanhou, convido para que continuem na Conecta Mais. Para quem está assistindo agora às 7 horas da noite, Conecta News está começando e logo após nós temos o programa Mulheres com as Soberanas da terceira Expo Prata. Então, assista ao Momento Convivência também, porque elas vão estar falando de tudo que vai acontecer na feira para a gente poder aproveitar no próximo feriadão, não neste, no outro, né? De 11 a 15 de novembro aqui em Nova Prata. E logo após a reprise desse programa, para quem não conseguiu acompanhar tudo ou, enfim, para aproveitar. Pessoal, um abraço a todos e até amanhã.